Estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. João Luiz Ribeiro dos Santos. O professor João Luiz Ribeiro dos Santos é titular da cadeira de Direito Civil, aqui do curso de Direito da Uniara, é advogado, é conselheiro da OAB da secção de São Paulo. Professor João Luiz, obrigado pela presença do senhor aqui. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre essa questão nova que surgiu aí recentemente na discussão do direito, que é o dano moral em relação ao abandono afetivo do pai ou da mãe em relação à criança. Primeiramente, eu gostaria que o senhor nos explicasse esta questão da definição da guarda em si. O sujeito se separa, foi casado, ou às vezes nem foi casado, mas, enfim, nasce a criança e o juiz vai definir essa questão da guarda. Antes, nós tínhamos uma predileção, ou pelo menos a jurisprudência caminhava muito no sentido de definir essa guarda sempre favorável para a mãe. Hoje a coisa já não é bem assim, há aí uma igualdade na questão dessa definição. Eu gostaria que o senhor começasse questionando exatamente esse ponto de vista da questão da definição da guarda, para depois nós caminharmos aí para a questão do abandono. Muito obrigado pela presença aqui no programa, professor João. Imagina, é uma grande honra estar aqui com você novamente nesse programa maravilhoso que tem trazido muitas informações e ensinamentos à comunidade de interesse da nossa sociedade, esse programa, porque realmente traz informações muito úteis, principalmente para as famílias, né? E entrando nessa questão que o senhor está se referindo, é importante ressaltar que, principalmente depois de 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz logo nos seus primeiros artigos uma prioridade absoluta para os direitos, para os interesses da criança, então se verifica, né, uma guarda mais flexível. Antigamente a gente tinha uma guarda sempre mais que destinada, sempre mais que orientada para a mãe, né? E, no entanto, com essa questão de verificar a prioridade da criança, é isso que os juízes, os advogados, o Ministério Público têm efetivamente verificado, ou seja, a proteção efetiva e absoluta da criança. Portanto, muitas vezes se vê essa proteção, se vê esses direitos fundamentais da criança em mãos do pai e não da mãe, em determinada situação. Entendi. Evidente que tem que ser feita a avaliação social e psicológica, principalmente para oferir essa possibilidade. Mas hoje, então, existe com maior frequência essa destinação da guarda também para o pai. Sempre verificando essa questão, o que é melhor para a criança. Não somente no aspecto financeiro, evidente, mas no aspecto realmente dos cuidados, da proteção à saúde, da proteção moral, principalmente, né? E isso, graças a Deus, tem que ser verificado realmente uma vantagem para as crianças. As crianças têm se sentido e têm estado mais protegidas mesmo com essas decisões, né? Inclusive, o Código Civil traz aí a possibilidade da chamada guarda compartilhada. Como é que é essa guarda compartilhada, professor João? A guarda compartilhada ainda é vista com muita ressalva, principalmente pela doutrina. Porque para haver a guarda compartilhada, eu vejo dessa forma, que o fator predominante tem que ser a amizade, o respeito entre os cônjuges. Se o casal separado mantiver aquele respeito entre eles, as divisas dos seus direitos e seus deveres, cumprir, né? Ou seja, realmente se preocupar em fazer o papel de pai e de mãe e não de ex-cônjuges, realmente é possível a guarda compartilhada. Quando os ex-cônjuges têm uma amizade sincera entre eles, então é possível se manter a guarda compartilhada. Quando eles se separam e permanecem por uma razão ou por outra em alguns conflitos, então não se aconselha a guarda compartilhada. Porque quem vai sofrer com Porque a criança é que vai pagar essa situação realmente de conflito permanente, né? E isso não é salutar para a criança de forma alguma. Então, a guarda compartilhada, sim, havendo o consenso dos cônjuges, a criança pode permanecer parte do tempo com um, parte do tempo com outro. E também a doutrina é no sentido de aconselhar os pais que vão para essa possibilidade de guarda
somente para aqueles pais que residem na mesma cidade, aqueles pais que, mais que isso, às vezes que residem até no mesmo bairro, que aí sim a proximidade física, exatamente, para que a criança não perca, inclusive, a sua referência. Com quem que eu moro? Entendo. Aonde é a minha casa? Então, havendo essa proximidade, isso na cabeça da criança é muito mais tranquilo e é muito mais sujeito à absorção da criança essa situação. Né? Essa questão de separação, né, professor João, aí o dia a dia de quem milita na área jurídica percebe muito isso, ela sempre traz realmente algum conflito, especialmente na questão do direito de visita, né? Como é que funciona essa questão do direito de visita? Quer dizer, como é que é fixado isso? Se as partes não chegarem a um entendimento, como é que se chega a uma decisão permitindo o pai ou a mãe visitar? Como é que funciona isso? Então, sabiamente, os juízes têm verificado o seguinte: o direito de visita não é um direito do pai e nem da mãe, se ela não estiver com a guarda. O direito de visita é um direito da criança. É a criança que tem o direito de estar perto dos seus pais, né? E, portanto, visto dessa forma, também haverá de ter uma avaliação no sentido de dar o interesse da criança e não dos pais. Perfeito. O que é melhor para a criança. Então, é evidente que o quanto mais a criança puder ficar perto dos pais, o desenvolvimento psicológico, de caráter, enfim, vai ser muito melhor para a criança. Quanto mais tempo ela puder ficar com o pai e com a mãe, embora eles estejam separados, né? Então, dentro do processo, dentro do caso concreto, o juiz, o Ministério Público e os advogados, evidentemente, das partes, têm cuidado para que essa questão realmente atinja o interesse da criança e não do pai, né? Há aquele pai que acha que, porque paga a pensão, está livre da visita. E vice-versa, né? Então, e não é assim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu ia perguntar exatamente isso. Se ele não paga, se a mãe pode cortar o direito de visita do pai. Não tem nada a ver uma situação com a outra. A mãe tem um instrumento jurídico para exigir o pagamento da pensão. E o pai tem um instrumento jurídico para garantir a visita, que é um direito do filho, não é o direito do pai, né? Como eu ressaltei há pouco, né? Portanto, não dá para fazer a troca, né, a permuta entre uma situação e outra. Eu conheço pessoas que não querem receber a pensão, não querem nem ingressar com a ação de alimentos contra o pai para não dar o direito de visita. Está cometendo um grande erro, está criando mal ao seu filho, né? Ao contrário, eu acho que o pai ou a mãe prudente tem que exigir que o outro visite o seu filho, para que a criança realmente tenha um desenvolvimento saudável, né? Agora, professor João, o senhor colocou então a questão do pagamento da pensão, né? E para chegarmos no nosso ponto aqui crucial do nosso debate, que é uma questão que vem surgindo, que é nova e os tribunais estão enfrentando e ainda não há muito um consenso sobre essa questão. O pai pagando a pensão, o senhor colocou, ele não está desobrigado de visitar, ele tem que visitar, tem que acompanhar a vida do filho, etc. Mas se ele não o faz, que caminho jurídico pode uma mãe buscar, ou vice-versa, imaginemos que a criança esteja com o pai e a mãe que não visita e tal, que caminho jurídico aquele que tem a guarda pode buscar para fazer com que essa proximidade seja cumprida, professor João? Bom, veja bem, nós temos hoje, não é uma matéria nova, uma matéria já antiga, nós temos no nosso ordenamento a questão da responsabilidade civil. E dentre a responsabilidade civil, nós temos o direito da personalidade. E o direito da personalidade, ele abrange tanto a integridade física, a integridade intelectual e a integridade moral, né? E nesta seara da integridade moral é que há de se verificar qual o prejuízo que a criança está tomando por não estar sendo visitada. A gente sabe que existe uma infinidade de pais ou de mães que não tem afinidade com a criança, porque às vezes foi só um ato de concepção, né? E não acompanhou a geração da criança. Não havia nenhum namoro entre eles, nenhum relacionamento. Sentimento nem entre as partes, né? E, enfim, acaba efetivamente criando um distanciamento. Aí começa a primeira responsabilidade em relação a esse ato da concepção. Se não há essa responsabilidade, se não há essa noção de responsabilidade no momento da concepção, isso vai refletir a vida inteira das partes, né? Por outro lado, o pai ou a mãe, eles não estão obrigados a amar, não tem uma lei que obriga o pai ou a mãe a amar o filho,
mas tem uma lei que protege, o nosso ordenamento jurídico protege o cuidado. Não obriga a amar, mas obriga a cuidar. Depois de gerado, tem que obrigar. Ninguém está obrigado a assumir compromisso. Mas você que assumir o compromisso de uma forma ou de outra, ou espontaneamente ou contra a vontade, tem que cumprir as suas obrigações. E nós sabemos, né, hoje isso, a psicologia explica muito bem essa questão, de que os danos causados moralmente, ou seja, para a alma da criança, sentimento, né? Exatamente, que envolve toda aquela questão subjetiva, que é o sentimento, que é o carinho, que é o amor, que é, enfim, toda essa questão da afetividade, que envolve a afetividade, né? Nós sabemos que a criança sofre muito esse impacto da rejeição. A criança é a primeira, a criança ela não consegue distinguir essa questão dos pais estarem se separando, dos pais não se gostarem mais, de uma razão ou de outra eles estarem separados. Ela quer entender por que na vida dela não tem a presença do pai ou não tem a presença da mãe. Então, o pai prudente, a mãe prudente, os pais responsáveis têm que entender isso. Devem ser presentes. Eles têm que entender isso. Pensão não significa ser presente. Ser presente, né? Ser presente é jogar bola, ir no parque, ir tomar um sorvete, ir no dia dos pais, ir no dia de Natal, no dia da Páscoa, o dia da criança, enfim. É a presença. Acompanhar. É a presença, né? É acompanhar. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos recebendo hoje no programa a honrosa presença do Dr. João Luiz Ribeiro dos Santos, que é advogado, conselheiro da OAB no estado de São Paulo e professor titular da cadeira de Direito Civil aqui no curso de Direito da Uniara. Nós estamos conversando com o professor João Luiz sobre dano moral e afetividade, questão de guarda de pai e filhos, enfim, os pais que não acompanham a vida do filho. Professor João, o senhor dizia então no primeiro bloco que essa questão da responsabilidade civil, né? Então o pai acha que ele pagando a pensão, ele está isento de qualquer outra atuação, não precisa fazer exatamente mais nada. Mas não é bem assim. E isso pode ser buscado via judicial, uma reparação. Queria que o senhor então colocasse para nós como é que é essa reparação. Perfeitamente. Partindo do ponto que a geração de um filho, que o pai não tem a obrigação de amar, mas tem a obrigação de cuidar, e se ele não cuida, que envolve toda essa questão que nós já discutimos, evidentemente que a parte lesada, né, em relação a todas essas obrigações, ele pode ingressar com a ação e pedir a satisfação, pelo menos em parte, desta negligência, vamos dizer assim, né, dessa inércia do pai ou da mãe, aquele que tiver dando causa a esse dano moral, a esse dano da alma. Nós verificamos, isto é estatístico, que a grande parte da nossa juventude que estão hoje no caminho do crime, que estão hoje no caminho das drogas, ou seja, que são delinquentes, passou por isso, são decorrentes de famílias desestruturadas, né? São decorrentes de famílias que não o amaram o suficiente para que ele se fortalecesse e fosse pessoas melhores do que são. Isso é um grande mal que os pais causaram para essas crianças. E para a sociedade. E para a sociedade, né? Então, o maior interessado, ou seja, a primeira parte legítima que tem interesse em ser ressarcido por esse dano é a própria criança, é o próprio filho.
Evidente que representado ele pode, com o princípio no artigo 186 do novo Código Civil, que aí caracteriza a responsabilidade pelo ato ilícito, ele pode ingressar com uma ação indenizatória e pedir para que seja ressarcido monetariamente por aqueles danos que ele tenha sofrido em razão dessa irresponsabilidade do pai ou da mãe. Quer dizer, vamos imaginar que a mãe tem a guarda e o pai paga a pensão, mas não visita, não está nem aí com a vida do filho, etc. Então, esse filho representado por essa mãe pode ingressar em juízo pedindo uma indenização. Pedindo uma indenização financeira mesmo. Financeira por aqueles danos que o pai, por aquele ato de omissão, tenha causado para a criança. Agora, professor João, até vou me permitir aqui fazer uma provocação. O dinheiro substitui o amor? Será que esse pagamento, essa indenização, faz com que o pai venha amar o filho, venha acompanhar a vida do filho? A visão não é essa. Nós sabemos que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, na verdade, é um caminho inverso para que a gente tenta reeducar essa pessoa irresponsável. É só mexendo efetivamente no bolso que ele vai talvez se motivar a ser um ser humano da forma que tem que ser, principalmente com o seu próprio filho. Entendo. Agora, é lógico que, havendo um sucesso na ação e ele recebendo algum valor financeiro, ele pode amenizar em outras coisas. A mãe pode investir esse dinheiro numa educação maior, num tratamento, às vezes até psicológico, terapeuta, para que dê um suporte maior para o equilíbrio, para a sustentabilidade desta alma. Aquilo que a pensão não conseguia fazer. Aquilo que a pensão, evidentemente, que é só para comer, beber e dormir, não dá. Entendo. Perfeito. Agora, professor João, e o valor dessa indenização? Também me parece ser difícil fixar isso, né? Sem dúvida. Nós não temos essa lei que traga lá, por exemplo, uma tabela, né, para a gente fixar para o juiz. E aí realmente tem sido difícil. E os juízes, os advogados, os promotores, têm trabalhado com dois fatores, ou seja, a necessidade realmente demonstrada ali no processo daquela criança, o suporte realmente que ele necessite para oferecer algo de melhor para ele e a condição de quem vai pagar, né? E o dano efetivamente causado. Isso, a idade da criança tem influência? Olha, não é um fator preponderante, mas é evidente que a gente coloca, porque as necessidades, por exemplo, de uma criança de 6 anos, 7 anos, 5 anos, é diferente daquele que está com 17, com 18 anos, prestes a já ingressar no mercado de trabalho, talvez com uma autonomia já diferenciada, enfim. Entendo. É um fator também que deve ser considerado. E até quando esse filho pode entrar com essa ação para essa reparação, professor João? Olha, ao meu ver, partindo desse princípio do direito de personalidade, a qualquer tempo. Tanto que hoje nós estamos falando do direito do filho ingressar com uma ação contra o pai ou contra a mãe para ressarcir os danos morais. Mas eu também vejo que, se tratando de pessoa, por que não o pai, lá na velhice, não possa ingressar com a ação de danos morais contra o filho que o abandonou, muitas vezes às portas de um asilo, ou então que estão jogados aí abaixo de pontes, entendeu? Sem dúvida. Então, não tem idade. Entendi. Eu acho que a lei ampara essas duas possibilidades. Perfeitamente. Professor João, para a gente finalizar o nosso programa, isso também pode servir de exemplo para toda a sociedade, já que afinal de contas, nós aprendemos com as questões de punições exemplares, para que outros pais que, porventura, não passaram por esse tipo de processo, que passem agora a, enfim, dar ao filho toda a atenção necessária, porque, do contrário, corre o risco de também passar por isso, não é verdade? Entendo. Em qualquer situação, a partir do momento que você se torna uma pessoa sujeito de direito, ele passa a ter direitos e obrigações com qualquer ato da vida, desde o momento que a pessoa nasce até o momento que morre, né? Então, praticou um ato ilícito, seja por atitude ou por omissão, ele está sujeito a reparar o dano, seja para o filho, seja para o estranho, e principalmente para o filho. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós queremos agradecer imensamente aqui a presença do professor Dr. João Luiz Ribeiro dos Santos. Professor João, muito obrigado. Imagina, obrigado. Eu agradeço vocês pelo convite, pela confiança. E agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.